A criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz, dia, e as trevas, noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento, céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido, terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos, e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais, que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia, a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse.
Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente.